Fala, torcedor do Mengão, seja bem-vindo ao canal mais quente de notícias do nosso Flamengo. Saiu agora, Marcos Leonardo pode estar chegando no Flamengo após a aprovação do técnico Leonardo Jardim. Isso mesmo, essa contratação vai parar o Brasil. E o Globo Esporte de hoje analisou a primeira vitória do Leonardo Jardim pelo Flamengo. Já tem evolução? E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder uma informação importante. E ainda tem notícia envolvendo o Gerson. E não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Globo Esporte começa com a primeira vitória do Leonardo Jardim no comando do Flamengo. E foi um jogo marcado por muitos reencontros no Maracanã. Se fosse para botar a resenha em dia de verdade, o jogo teria atrasado. Foi aquele abraço rapidinho, boa sorte e a gente se fala mais tarde. Entre os elencos de Flamengo e Cruzeiro, é um tal de quem trocou de lado, quem quase foi para um, por pouco não fechou com outro, e todo mundo quer dizer que levou vantagem. Foi bom pro Cruzeiro, né? Nós mantemos o Matheus Pereira, né? Vai ser o 10 da seleção. Nós agora com o Gerson, Caio Jorge. O Flamengo queria o Caio Jorge, não deu conta de levar também. O Caio Jorge tá numa boa fase, mas eu acho o Pedro mais jogador. Fabrício Bruno, com certeza. Fabrício Bruno. E nós vamos pegar eles hoje aqui, vai ser 2-0 e o Gerson, ó, vai ficar chorando, porque você não vai ter a torcida do Flamengo a teu favor hoje. Bem, se os rubro-negros, de modo geral, acreditam que fizeram bons negócios e os cruzeirenses também estão satisfeitos, faltava rolar a bola para saber quem tinha razão, pelo menos nessa noite. Dos pés de Arrascaeta, que um dia também já vestiu as cores do rival, saiu o cruzamento para Léo Ortiz acertar o travessão. E na sequência da jogada, o camisa 9, em campo, mostrou cedo a que veio. Protegeu, driblou, tirou do goleiro e chegou a 100 bolas na rede no Maracanã defendendo o rubro-negro. Pedro! É o nome da emoção! 100º gol nesse estádio que é único, é gratificante demais. Sem palavras para cada marca que eu bato aqui no Flamengo. No lance seguinte, Arrascaeta teve a chance de ampliar, mas Fabrício Bruno salvou em cima da linha. O Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações e levou perigo ao gol do Rossi. Um cenário que se repetiu no segundo tempo. Início avassalador do time da casa. Bola na trave. Chute perigoso, a última defesa de Cássio no jogo. Porque logo depois o goleiro se machucou sozinho ao tentar cortar uma bola e precisou sair. Para a entrada de outro vira-casaca, o goleiro Matheus Cunha, que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro nessa temporada. O Gerson deixou o campo depois de uma atuação apagada e, solitário no banco, ouviu os ex-admiradores extravasarem ressentimentos. Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou e chegou a encurralar o Flamengo no campo de defesa. Até que uma bola recuperada no meio-campo virou ótimo passe de Samuel Lino para Carrascal fechar a conta. Saiu na cara do goleiro, tocou por cobertura, Carrascal! Gol! 2-0. Para os ex-colegas que permaneceram naquele grupo antigo do Zap, melhor silenciar o telefone hoje. Cada um defendendo o seu lado, né? No dia seguinte, às vezes rola a resenha, mas, como eu falei, cada um defende o seu e hoje, graças a Deus, deu Flamengo. E deu Flamengo e tem dado Pedro no Maracanã e direto, hein? Ele chegou a 111 gols no estádio, 100 pelo Flamengo, 11 pelo Fluminense. O Pedro, tá cada vez mais perto de ultrapassar o argentino Doval e se isolar como o quarto maior artilheiro da história do Maracanã. Bom, e uma boa notícia para o Pedro é que o Paquetá tá começando a engrenar, né? Ontem não teve assistências para ele, mas o Paquetá estava encontrando a Arrascaeta direto. Dá só uma olhada, ó. No primeiro tempo, cavadinha bonita do Paquetá para o Uruguai pegar de primeira e aí foi para fora. Depois, ele enfia um bolão para o Arrascaeta chegar batendo também de primeira, só que o chute saiu ali meio tortinho, né? Aí no segundo tempo, o Paquetá deu mais um presente pro camisa 10, só que o Cássio salvou a bola e ainda bateu na trave. Pelo jeito, com o Leonardo Jardim, vem aí Arrascaeta. E vai dar trabalho, hein?
Bom, a gente mostrou que a torcida do Flamengo pegou no pé do Gerson no Maracanã, né? E o pai dele, empresário também, Marcão, sofreu junto. O Marcão estava vendo o jogo na arquibancada e foi muito hostilizado por torcedores. Ele precisou até sair escoltado do setor. Parece que os rubro-negros não vão esquecer tão cedo aquela saída do Gerson para o Zenit da Rússia, né? E depois a ida para o Cruzeiro também. Bom, o principal duelo de ex foi para o banco de reservas. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo e ex-Cruzeiro, contra Tite, técnico do Cruzeiro e ex-Flamengo. À distância, os torcedores do Cruzeiro pareciam estar cheios de dinheiro. Na verdade, eles estavam cheios de rancor do ex-treinador. As notas de sem vergonha, sem caráter, tinham o rosto do Leonardo Jardim. Provocação sofisticada nesse reencontro no Maracanã. Os jogadores que o Jardim comandava até dezembro claramente não guardam essa mágoa. Com certeza que eu tenho lá muito boas amizades e boas relações. Dentro de campo eu sou 200% Flamengo e o objetivo é ser o mais competitivo possível. Os jogadores rubro-negros também fizeram fila para cumprimentar o Tite. Quando ele chegou aqui no Flamengo, ele me deu a sequência que na época eu precisava, né? Entre 2023 e 2024, ele foi o treinador do Flamengo por 11 meses. Fez amigos, mas não ganhou um sósia. Nisso, o Jardim já saiu na frente. A pose carrancuda do David resistiu por 4 minutos. Virou celebração desvairada no gol do Pedro. Com 4 minutos de bola rolando no Maracanã, Pedro abre o placar do clássico. O Leonardo Jardim é daqueles treinadores que não deixam um erro passar despercebido. O jogador caro também escuta. O estilo participativo à beira do campo contrasta com o do Tite. Valeu, Jardim! Esse ano é teu, Léo Jardim! Alessandro! Nada é muito lógico no futebol brasileiro. O Leonardo Jardim já tinha até título pelo Flamengo, mas ainda não tinha vencido um jogo, assim no tempo normal, sem pênaltis. A primeira vitória veio justamente contra um técnico que venceu 41 partidas quando passou aqui pelo Flamengo. Teve quase 65% de aproveitamento e nem assim deixou boas lembranças. De 1 a 10 pro Tite no Flamengo, qual é a sua nota? 2. 2? E a nota do Leonardo Jardim? 7,5. Então tem margem pra melhorar. Tem mais pra melhorar. Pra botar galope e botar os cavalinhos fantásticos pra correr. Aprovação na arquibancada sempre ajuda. E tem do lado dos jogadores uma recepção que tem sido impecável. Eles têm abraçado a ideia, têm estado focados e isso deixa-me extremamente satisfeito. Marcão, respira que é de graça. Quero comentar o jogo. Repito, gente, para elogiar o Flamengo do Leonardo Jardim, você não precisa criticar o Flamengo do Felipe Luiz, até porque é injusto dizer que pronto, o Flamengo já está com a cara do Leonardo Jardim. Não, o Flamengo está passando por um processo para deixar de ser a cara do Felipe Luiz para ser a cara do Leonardo Jardim. Contra o Cruzeiro, a gente já conseguiu ver um pouquinho do que vai ser o Flamengo com o Leonardo Jardim. Por exemplo, posse de bola. Dito e feito. A posse de bola do Cruzeiro foi maior, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Isso quer dizer que o Flamengo vai jogar pior do que o adversário? Não. A gente pôde ver ontem, inclusive, quando o Flamengo começou o jogo muito bem. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo amassou o Cruzeiro. Uma intensidade muito alta, inclusive conseguiu fazer um gol com o Pedro aos 4 minutos. Um golaço, diga-se de passagem, mas o gol aconteceu por quê? Porque o Cruzeiro errou. E por que o Cruzeiro errou a saída de bola? Porque o Flamengo fez o Cruzeiro errar. Foi uma estratégia adotada pelo técnico Leonardo Jardim. Na escalação, inclusive, falei isso no SBT e vou repetir aqui. Gente, até um momento de desabafo. Em determinados momentos, com o Felipe Luiz, eu me perguntava, cara, será que eu estou vendo o futebol da maneira correta? Será que eu estou enxergando o futebol da maneira correta? Porque as escalações do Felipe Luiz me colocavam em dúvida. Inclusive contra o Lanús, no segundo jogo, sobretudo, quando ele precisava ter um centroavante fazer gol, ele entrou com 3 jogadores que, por características, não conseguem fazer gol. E aí ontem, o Leonardo Jardim começou com a escalação basicamente, quer dizer, praticamente o que eu havia imaginado. A única diferença era
o Varela. Ele colocou Emerson Real e ele até explicou isso na entrevista coletiva e eu achei extremamente interessante. Por quê? Porque ele não enxerga o Paquetá como ponta direita, ele enxerga o Paquetá como um meia e aí ele bota o Emerson Real para o Emerson Real explorar bem o lado direito e bem o ataque. E faz sentido, porque ele tem mais características ofensivas do que o Varela, que é o outro lateral direito. Inclusive, o Emerson Real fez uma boa partida. Se entendeu muito bem com o Paquetá. E o Paquetá caindo mais para o meio, junto com a Arrascaeta, teoricamente, porque ele fez uma espécie de 4-4-2, 2 linhas de 4, e deixando muito o Arrascaeta e o Pedro lá na frente. Inclusive, o estilo de jogo do Jardim vai favorecer demais o Pedro. Porque o Pedro ele não dava certo com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz pediu uma intensidade muito alta do Pedro. O Pedro não consegue entregar isso. Já com o Leonardo Jardim, ele não vai pedir tanto isso aos seus jogadores. E aí o Pedro vai conseguir tirar proveito, tende a se destacar mais. Então gostei bastante da partida do Flamengo. Repito, o Emerson Real fez um bom jogo, gostei do jogo do Pulgar, gostei do jogo do Jorginho, gostei do jogo do Arrascaeta, óbvio que eu gostei do jogo do Pedro, mas para mim o grande destaque foi o Paquetá, que na minha concepção fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, e nem vou botar aí na conta o jogo contra o Sampaio Corrêa, contra o Madureira, que para mim, na boa, assim, com todo respeito a essas equipes, estão longe do nível do que exige a Série A, e o Cruzeiro é um bom time, tá? O Cruzeiro é um bom time, acho que não vai arrumar nada se o Tite continuar lá, mas é um bom time, então fica aí o elogio ao Flamengo. Quem eu achei que foi abaixo novamente foi o Alexandre, que tinha ido bem contra o Fluminense. Falei, opa, agora vai. O Alexandre vai voltar, mas não voltou, ele esteve muito abaixo. Porém, mesmo assim, ele não colocou Ayrton Lucas, que na minha concepção é outra boa notícia. No segundo tempo, ele acabou colocando Carrascal e Lino, inclusive os dois participaram do segundo gol, porque o Lino encontrou o Carrascal e o Carrascal fez o simples na cara do goleiro. Em outros momentos ele tentaria driblar o goleiro, como ele fez nos tempos de Felipe Luiz. Ontem ele só jogou por cima do goleiro e fez o gol. Mas gostei, sobretudo do conjunto do Flamengo, e eu acho que o Flamengo ele não vai ter tanto a posse de bola, mas quando ele tiver a posse de bola, ele vai ser mais letal. Pelo menos eu estou começando a ter essa visão do Flamengo com o Leonardo Jardim. Inclusive, o Leonardo Jardim, eu assisti a coletiva dele, e para mim, a melhor declaração sobre o trabalho dele, ele disse o seguinte, abre aspas, o meu trabalho como treinador é proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam impulsionar suas características. O Paquetá não é um ponta. Engraçado que uma das primeiras coisas que me disseram é que o Paquetá pelo lado direito não funciona. Eu disse, vamos ver. Eu estou satisfeito, acho que ele pode funcionar, mas tem que ter uma organização estratégica. É isso, cara, exatamente o que eu penso. Não acho que o Paquetá é ponta, acho que ele rende muito mais como meia. Acho, inclusive, que muitas vezes nessa temporada vocês vão ver um Arrascaeta ficando como opção no banco e o Paquetá fazendo a função do Arrascaeta, porque eu não vejo ele abrindo mão desses pontas, digamos assim, e aí ele pode colocar Luiz Araújo de um lado, Cebolinha, Samuel Lino do outro lado, e ainda tem o Bruno Henrique, que por conta de pubalgia não tem ficado à disposição, mas é um jogador que com certeza vai agregar bastante. O que chamou a atenção também lá no jogo foi o Marcão, pai do Gerson, que também é empresário do Gerson, sendo expulso do setor Maracanã+, depois de ele ser muito hostilizado pela torcida do Flamengo. Gente, repito o que eu falei na minha introdução, nada justifica agressão, nada justifica você arremessar um copo numa pessoa, nada justifica você tentar agredir uma outra pessoa de maneira física, nada. Mas, com todo respeito ao Marcão, faltou muito bom senso da parte dele, muito mesmo. Vamos recapitular. No começo do ano passado, Marcão ficava chorando, entre aspas, no sentido figurado, dando entrevista, pedindo aumento salarial para o Gerson. Inclusive, no seu próprio podcast, ele fez isso, pediu aumento. Depois de uma negociação extremamente chata, desgastante para todos, o Flamengo chegou num acordo para renovar o contrato do Gerson e dar esse aumento salarial que ele tanto desejava. No dia 8 de abril de 2025, o Flamengo anuncia a renovação do Gerson até 2030. O Gerson beijando o escudo, dizendo fico para sempre, blá blá blá. Aquele papo que todo mundo já sabe. 3 meses depois, ele vai embora por conta de uma proposta muito boa financeira para se esconder no Zenit. Detalhe, ele saiu pelo valor da multa rescisória que o pai dele, que é empresário dele, seu Marcão, pediu para colocar
no contrato, na renovação de contrato, ou seja, diminuindo a renovação. Isso me faz crer que estava tudo premeditado, que o Zenit virou, se você conseguir diminuir a multa rescisória, a gente paga os 25 milhões de euros. Eu tenho essa visão e eu tenho o direito de ter a sua opinião. Para mim, tudo foi premeditado. Depois ele saiu, o seu Marcão deu entrevistas, respira que é de graça, aquele jeito dele que você já sabe muito bem. 6 meses depois ele volta ao Cruzeiro. Respira que é de graça, mesmo deboche de sempre. Gente, ele deixou o Flamengo na mão. A sorte do Flamengo, o Flamengo tinha acabado de contratar o Jorginho, que chegou e tomou conta, entre aspas, do meio de campo do Flamengo. Ou seja, ele supriu a ausência do Gerson. Beleza. O Gerson e o torcedor, ele tem direito de achar isso. Tá? Você aí do outro lado, você não pode virar para o torcedor e dizer, não, você tem que achar o Gerson ídolo, ou você não pode mais achar o Gerson ídolo. O torcedor, ele pensa o que ele quiser, idolatria é algo pessoal. E eu aqui agora, a partir desse momento, eu estou falando como torcedor. Eu não considero o Gerson ídolo. Para mim, ele traiu a instituição Flamengo. Ele, porque se o pai empresário dele fez tudo o que fez, foi porque ele autorizou. Sim, ele traiu o Flamengo, ele é um traidor, na minha concepção, como torcedor. Eu não considero o Gerson mais ídolo. O torcedor, ele pode achar isso. Então, a pergunta que eu faria ao Marcão, quando você vai... Olha lá, ele é um torcedor do clube rival. Ele estava torcendo para o Cruzeiro. Fazendo uma analogia, inclusive a Fernanda Maia fez essa analogia hoje lá no programa da SBT e eu achei sensacional. Você torce para o Flamengo, mas o Flamengo vai jogar contra o Botafogo e é torcida única. Aí você, como torcedor do Flamengo, você compra ingresso para ir no setor da torcida do Botafogo, acha o quê? Que se descobrirem vão fazer o quê com você? Então o Marcão achou o quê? Que ali ele ia ficar tudo bem no meio dos torcedores do Flamengo, ali era um setor para a torcida do Flamengo. E ele está torcendo para o Cruzeiro. E além de ele torcer para o Cruzeiro, ele fez parte da traição do Gerson. Ele também é um traidor na visão da torcida rubro-negra. Então, Marcão, você achava o quê? Que as pessoas iriam te receber como ali? Com rosas? Com abraço? Pedindo foto? Pedindo autógrafo, como era nos tempos, quando o Gerson era considerado ídolo no Flamengo? Nananina, não. E aí, torcedor rubro-negro, você acha que o Gerson é um traidor ou você acha que o Gerson é ídolo do Flamengo? Eu quero saber a sua opinião. Já deixa aqui nos comentários. E olha só, notícia bombástica que acabou de sair. Leonardo Jardim aprova a contratação de Marcos Leonardo e Flamengo pode investir no jogador no meio do ano. Isso mesmo, notícia quentíssima que acabou de sair. Vamos dar uma destrinchada aqui nessa notícia e ver juntos o que tá falando. Segundo o jornalista Paparazzo no YouTube, o Flamengo não descarta fazer uma nova investida no meio do ano pelo atacante Marcos Leonardo, que atualmente joga pelo Al Hilal, lá da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista, o novo técnico do Flamengo gosta muito do Marcos Leonardo, ao contrário de Felipe Luiz, que priorizava um centroavante de movimentação, como o Caio Jorge ou o Cauã Elias. Agora, na próxima janela de transferências, o Flamengo pode tentar um acordo pelo ex-Santos, juntos aos sauditas. Só que, conforme noticiou o site Somos Fanáticos, o Al Hilal pede cerca de 160 milhões de reais para liberar o Marcos Leonardo. E aí, eu quero saber a sua opinião. Será que compensa fazer uma investida por Marcos Leonardo ou não? Deixa aqui nos comentários. Ou você acha que é melhor segurar o Pedro? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Na minha opinião, é um valor aí bem considerável, um valor bem alto, né, para o futebol brasileiro. Mas compensa caso o Flamengo venda o Pedro. Caso não, eu acho que é melhor continuar com o Pedro, com os jogadores aí que tem no elenco, ou então procurar opções mais baratas. Mas Marcos Leonardo com certeza é um grande jogador. Eu gosto muito do jogo do Marcos Leonardo e eu acho que ele daria certo no Flamengo. Em sua coletiva de apresentação, o Jardim deixou claro que não espera novas contratações por parte da diretoria e que o elenco do Flamengo já está bem servido, né, em todos os setores. Ele falou o seguinte:
Uma equipe como o Flamengo tem que estudar todos os mercados de outros países, como o Real Madrid, que é um time da dimensão do Flamengo, todos os anos trocando 2, afirmou o treinador. E é isso aí. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, também de ativar o sininho das notificações para você ficar bem informado com as principais notícias do nosso Mengão. E eu fico por aqui, logo volto com mais informações para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.